Hoje nós celebramos na nossa igreja o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Esse é o título principal dela na nossa igreja. E esse dogma tem a ver com a seguinte afirmação: Maria, no ventre de Santana, nossa padroeira, né, foi concebida sem o pecado original. E aí a gente tem que entender o que isso significa. E significa para nós, inclusive, para a gente viver a fé. Bom, por isso nós temos na primeira leitura o relato do Gênesis, quando o homem e a mulher, seduzidos pela serpente, comem o fruto proibido. Esse relato ele é chave para a gente entender aqui Maria e também a figura de Eva, que é chamado na igreja de uma imagem, né? Tem outra palavra também para dizer isso, é tipo, né? Uma espécie de entre aspas, modelo, né? E que Maria supera esse modelo, né? Que é Eva. Eva é aquela que aceitou, caiu na sedução da serpente e pegou o fruto da árvore que tinha sido proibido de comer, né? Que não era maçã, vocês viram no texto, né? A gente já pode, as pinturas europeias ajudaram a gente a pensar e entender que era maçã, não, o fruto da árvore, e deu a Adão, e Adão comeu, e ela também comeu, e os dois pecaram. Não porque comeram o fruto, mas porque desobedeceram a Deus. Essa é a questão. E por trás da desobediência, nós temos aqui a não escuta. Eles não ouviram o que Deus tinha dito. Vocês podem comer de todos os frutos, mas dessa árvore vocês não podem comer. E aí a serpente engana os dois, dizendo: ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Então, essa foi a sedução, né, do ser humano querer se tornar Deus, isto é, sair da relação com o Deus verdadeiro, né, e arrogar para si esse lugar que não é do ser humano. Bom, então, antes dessa situação, nós tínhamos uma situação de harmonia. A situação do paraíso era de harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a criação. Depois do pecado, foi introduzida essa desarmonia. O pecado desarmonizou toda a criação de Deus, né? Por isso, a primeira reação, a gente escuta, é a seguinte: a mulher que você me deu, então a culpa é de Deus, né? Segundo Adão. A mulher que você me deu, né? Ela que trouxe o fruto para eu comer. Aí Eva, por sua vez, a serpente me enganou. Então ninguém é responsável, né? A culpa é sempre do outro. O pecado desarmoniza, né? A criação vira um acusatório danado. Diante desses fatos, então, né, o que faz Deus? Né? E a gente cantou no Salmo: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Qual é o prodígio de Deus? E aqui começa a entrar o dogma. O prodígio de Deus é enviar o seu Filho ao mundo. E para enviar o seu Filho ao mundo, Ele prepara, como diz a oração, uma santa habitação. E a santa habitação é o seio da Virgem Maria. Então Maria foi preparada, segundo a doutrina, e a liturgia diz isso hoje também, né, para receber o Filho de Deus, o Filho daquele que criou tudo harmonicamente perfeito, né? E dando a seu filho uma mãe, Deus prepara essa mulher, essa mãe do seu filho, é Maria, para que ela seja digna dele, né, digna do filho. Então Maria é preservada do pecado original. E dizer que Maria era preservada do pecado original
é colocar Maria naquela situação anterior ao pecado original. Entenderam? Então Maria foi concebida sem o pecado original, isto é, ela é uma daquelas pessoas que ali estavam no paraíso antes do pecado. Com isso, a igreja está dizendo para a gente assim: o que rege a nossa vida, o que rege a nossa história, o que rege o nosso caminho, não é o pecado. Tem algo antes do pecado. E o que está antes do pecado é bom, é santo, é puro, é belo. Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. Então é esse o recado. E ao fazer assim, dando-nos o seu Filho por meio da Virgem Maria, nós temos então, segundo foi lido na carta aos Efésios, nós temos uma herança. Foi nos dado uma herança. E qual é a herança? Poder voltarmos todos nós, por meio de Jesus, o Filho de Maria, àquela situação original, que é a graça de ser cristão, de viver a fé, de ouvir a palavra de Deus e obedecer, né? É isso. O dogma é isso. E é profundamente verdadeiro, né? Então, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados a ter um olhar diferenciado diante do mundo, das coisas e das pessoas, enxergando a graça de Deus, o amor de Deus por nós e a herança que Ele nos dá. E aí, eu faço uma crítica hoje, porque a gente tem mania de ver o pecado em tudo, em toda parte, em todos. Nós já temos entre nós policiais do pecado, que enxergam pecado em tudo, o discurso é pecado o tempo inteiro. Isso não corresponde à nossa fé. A gente tem que se acostumar a ver a graça, a ver o amor, a ver, né, a obra de Deus acontecendo para nós, em nós. A herança foi dada em Jesus Cristo, né? E se há pecado, e ele existe, ele é uma reedição do pecado original. O pecado original é qualquer pecado que a gente comete, né, por causa da nossa fraqueza. Se há pecado e ele existe, ele deve ser transformado pela conversão, né? Para isso que Deus nos deu, para isso que Deus nos ofereceu. Mas o que importa, o que define, né, o que é eixo, é a vida da graça, é a vida do amor, é a vida da harmonia da criação, é a vida de tudo aquilo que Deus fez de puro, bom, santo e verdadeiro. Então, queridas irmãs e irmãos, vamos ancorar o nosso coração nisso, né? E deixar essa vivência negativa da fé, né, que vê pecado e demônio em tudo, procurando enxergar a graça da salvação. Eu me lembro aqui muito bem, já falei isso com vocês algumas vezes, eu estou começando a me repetir. O repertório acaba, né, gente? Dom Serafim falando da guerra no Iraque, naquele tempo, quando Dom Serafim ainda era o nosso bispo, né? Isso tem o quê? Foi mais ou menos a época que eu me ordenei padre, deve ter sido 2003 que o Dom Serafim saiu. Eu fui ordenado por ele, padre, em 2004, porque o Dom Valmor deixou. Então, nós devemos ter, então, 20 anos, né? 20 anos que o Dom Serafim não é mais bispo, né? Já faleceu. Mas naquela época falava-se, tinha a guerra do Iraque naquele tempo, pouco antes, né? E aí Dom Serafim falou assim na Rádio América: eu vejo uma coisa positiva nessa guerra. Escutei ele, nossa, tá doido, já tá velho mesmo, coitado, deve estar, né? O desenho já deve estar variando. Aí ele disse assim: é porque eu nunca vi tanta mobilização pela paz por causa dessa guerra. Então ele enxergava a graça. Quem estava doido era eu, que não conseguia ter o olhar dele, né? A sabedoria dele, de não ficar preso ao pecado da guerra, que é um pecado mesmo,
mas de olhar para o outro lado, o lado da graça. Então essa história da salvação, atenção, ela tem um outro lado, o lado do amor, o lado da graça, o lado da bondade, o lado da justiça, o lado da verdade, né? É isso. Essa festa é lindíssima. Ela está dizendo para nós isso, né? O tamanho do amor de Deus que restaura, em Jesus, restaura todas as coisas por causa de nós, por amor de Deus. Amém. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada